A ética deixa então de ser uma mera disciplina e passa a ser o modo de ser humano no mundo. Cada homem, cada mulher existe e sua existência é ética, porque existir é fazer escolhas. E essas escolhas sempre perseguirão um modelo de homem e de mulher a ser alcançado por todas as pessoas. Daí a responsabilidade. Voltando ao existencialismo e ao humanismo, eu estou usando a tradução do Virgílio Ferreira, né, dos pensadores. Ainda na página 12, foi onde eu comentei no último vídeo, mas mais um pouco para o final. Portanto, o que nós queremos dizer é que o homem primeiro existe, ou seja, que o homem, antes de mais nada, é o que lança para um futuro. É o que é consciente de se projetar no futuro. O homem é, antes de mais nada, um projeto que se vive subjetivamente, em vez de ser um creme, qualquer coisa podre ou uma couve-flor. Nada existe anteriormente a este projeto. Nada há no céu inteligível. O homem será, antes de mais, o que tiver projetado ser. Voltemos ao ambiente ontológico. Sartre diz que existe o ser em si, mas esse em si já é revelado pelo ser para si. E que existem qualidades desses seres. O ser em si é a absoluta identidade consigo mesmo, enquanto que o ser para si é a impossibilidade da identificação consigo mesmo. Dito de outro modo, de uma maneira bem coloquial, o isqueiro é em si, porque ele é fechado numa possibilidade única de ser isqueiro, e mesmo que eu o jogue no lixo, ele é um isqueiro no lixo. No caso do ser humano, não. Diferentemente do isqueiro, eu sou aquilo que eu faço. E eu sou aquilo que eu venho fazendo pelos últimos 45 anos que eu vivi. Portanto, as minhas escolhas, elas são, a minha própria existência ela é ética. Eu tenho que me haver com tudo aquilo que eu fui. Lembremos, o ser para si, ele é aquele movimento em relação ao em si e ao outro, né? Lembremos que nós não lidamos apenas com isqueiros, existem outras pessoas no mundo, e diferentemente do isqueiro, que eu posso lidar com ele conforme a minha vontade, o mesmo não se passa com outras pessoas, porque elas não são tão dóceis à minha vontade quanto esse objeto. Então, nesse sentido, nós somos esse movimento, né? Cada homem, cada mulher, cada ser para si é esse movimento negativo em direção ao mundo, que constitui o que ele é. Então, cada um de nós é a sua própria escolha. O homem será, antes de mais, o que tiver projetado ser. Aquele que se projeta religioso, né, padre, pastor, seja lá o que for, freira, essas pessoas, elas são aquilo que realizam. Né? Então, o ser religioso é a atitude do religioso. Tal qual ser operário é viver como operário, é portar-se como operário, alimentar-se como operário, sei lá, portar-se, né, como aquele ser no mundo. E o mesmo se aplica ao soldado, né? É um tipo de postura diante do mundo, é um fazer-se. E esse fazer-se, né, o guerreiro, esse fazer-se é algo que precisa ser mantido e a manutenção disso exige escolhas. Portanto, o ser humano é aquilo que ele projeta, não no sentido de sonho. Né? Eu já sou o meu futuro ao modo de não sê-lo ainda. Ou seja, eu sou professor nesse sentido. Né? Eu sou ao modo de não sê-lo ainda, porque eu permanecerei sendo professor no meu futuro, ou pelo menos pretendo que seja assim. Mas houve os momentos de mudança. Vejam bem, a pessoa que está terminando o ensino médio é já, se ele for fazer vestibular, ou o Enem, aquele que fará a faculdade. Do mesmo modo, aquele que está se formando, ele já é o formado em filosofia, desde que ele esteja lá no quinto, sexto, sétimo período, aproximando-se da formatura, porque nós antecipamos aquilo que seremos. Aquela pessoa que está estudando filosofia há 3 anos e meio não será médico, porque ele não está estudando, ele não está se fazendo médico, ele não está se fazendo sociólogo, está se fazendo filósofo. Então, nós somos e realizamos aquilo que é o nosso projeto de ser no mundo, não sonho. A pessoa pode sonhar ser jogador de futebol e estar trabalhando num comércio, né, num caixa de um supermercado. Isso é sonho. Ele não está realizando, mas ele poderia estar realizando se ele estivesse treinando, estivesse em contato com um clube, etc., tentando tornar-se jogador profissional. Então é essa a diferença. E, claro, né, os outros sonham, né, porque não há nenhuma relação. Então, nesse sentido, ser para si, ser homem, ser mulher,
é ser a própria realização de si. E só que essa realização se dá diante do olhar do outro. Não é por acaso que no inferno, o inferno são os outros por isso, naquele ambiente fechado, quem revela a traição, quem revela, enfim, as mazelas de cada um dos personagens, dos 3 personagens da peça de teatro, né, a Inês, a Estela e o Garçom, são o outro. É a passagem pelo olhar do outro, ou seja, a relação com o outro que revela aquilo que eu efetivamente sou ou fui. O meu projeto ele não tem um sentido subjetivo, do tipo, eu gostaria que. Ele é um fato no mundo. Né? É uma atitude situada e essa atitude tem consequências, tanto para aqueles que se beneficiam, quanto para aqueles que se prejudicam, né, com as nossas escolhas. Que, repito, são sempre individuais, são sempre motivadas, mas sempre situadas. É sempre um ato livre a partir de uma dada situação. Por essa razão, a história parece contraditória, no sentido de que o homem faz a sua história e não se reconhece nela. É como se, que horror, foi uma coisa extra, mundana, a guerra. Não, foi uma ação humana. Foram homens e mulheres que trabalharam nos campos de concentração para extermínio de judeus durante a Segunda Guerra Mundial na Alemanha. Ou pelo menos pela ação dos nazistas, né? Não apenas na Alemanha. Bom, continuando, o homem, isso faz, né, do ser humano plenamente responsável, diz o Sartre na página 12, ainda mais por final. Mas se verdadeiramente a existência precede a essência, o homem é responsável por aquilo que é. Assim, o primeiro esforço do existencialismo é o de pôr todo homem no domínio do que ele é e de lhe atribuir total responsabilidade de sua existência. E quando dizemos que o homem é responsável por si próprio, não queremos dizer que o homem é responsável pela sua restrita individualidade, mas que é responsável por todos os homens. Isso é complicado, porque nós pensamos a ética do ponto de vista individual. O individualismo parece que faz com que nós sejamos responsáveis apenas por nós mesmos. Mas essa não é a postura da filosofia da liberdade. Porque não há como alguns serem livres e outros não serem livres. Diferentemente do cristianismo, que propõe a salvação para alguns e a perdição eterna para outros, né, separa entre bons e maus, o existencialismo é mais austero, no sentido de que o bom e mal é algo sempre situado. E é da situação que eu arranco o qualis, né, a qualidade do ato, se ele foi bom, se ele foi mal. Às vezes, depois que o tempo passou, né, e nós podemos avaliar aquela escolha. Então, nesse sentido, quando eu escolho algo para mim, eu estou escolhendo todos os homens. Vejam bem, eu sou, de certo modo, um exemplo. Mas mais do que um exemplo, a minha atitude no mundo, ela provoca alterações no mundo. A minha atitude, por exemplo, de reciclar ou não o lixo, né? Tomar o cuidado ou não com a limpeza urbana, de jogar as coisas no chão ou não. Isso altera o mundo efetivamente. Então, as nossas escolhas, que são individuais, elas interferem na existência e na escolha do outro e vice-versa. Né? Nós também somos afetados. Por essa razão, nós somos responsáveis por todos os homens. Um pouquinho abaixo, finalzinho da página 12, diz o Sartre: quando dizemos que o homem se escolhe a si, queremos dizer que cada um de nós se escolhe a si próprio. Mas com isso, queremos dizer também que, ao escolher a si próprio, ele escolhe todos os homens. Com efeito, não há dos nossos atos um sequer que, ao criar o homem que desejamos ser, não crie, ao mesmo tempo, uma imagem do homem como julgamos que deve ser. O homem machista, ele não apenas é machista com as mulheres com quem ele lida, como ele espera que outros homens também o sejam. Não apenas com ele, mas com suas filhas, com a sua esposa e talvez com a sua mãe. Mas a impressão que se tem, e isso é má fé, é que o machista quer ele ser machista com as filhas de outras famílias, com as mulheres de outras famílias, ao passo que outras famílias ou outros homens não poderão ser como ele é com as suas mulheres, porque nesse ambiente a posse está sempre presente. São as minhas mulheres e por isso eu sou o macho e por isso outros deverão respeitá-las em razão de mim. É por isso, geralmente, que os machistas respeitam a mulher do outro. Ele não está respeitando a mulher, está respeitando a posse que um outro homem tem dessa mulher. Nesse sentido, quando um homem age de maneira machista, ele não apenas está agindo com aqueles do seu entorno, ele está dizendo ao mundo que o homem deveria sê-lo. Do mesmo modo, quando um homem é generoso,
Ele está dizendo aos demais homens e mulheres, sejam generosos. Não se trata de subir num púlpito, num palco, num altar e fazer uma pregação de generosidade, é ser. É um pouco como aquele cristianismo nascente, né? Que as pessoas não iriam seguir os cristãos ou querer ser cristã em função de uma pregação ou de um milagre ou daquele interesse, né, o interesse de ir para a igreja para ser protegido e ganhar coisas e ir para o céu. Mas eles gostariam de viver como os cristãos. Eles assistiriam os cristãos sendo, existindo e diriam: poxa, eu gostaria de viver numa comunidade desse modo, em que os bens são partilhados e que todos vivem preocupando-se com os outros e etc. Principalmente, né, cuidar do irmão e etc. Bom, não é assim. Na verdade, o nosso mundo, infelizmente, não é assim, e por essa razão, muito mais do que olhar as pessoas e querer ser como elas, os modelos são impostos. Impostos pelo medo de uma punição eterna, impostos pela força estatal, pela polícia, enfim, há várias maneiras de se impor. Um pouquinho mais, continuando ainda onde eu tinha parado, esse é o início da página 13. Escolher ser isto ou aquilo é afirmar ao mesmo tempo o valor do que escolhemos, porque nunca podemos escolher o mal. O que escolhemos é sempre o bem, e nada pode ser bom para nós que não seja para todos. Assim como o cristianismo, no caso, o cristianismo, teoricamente, né, deveria ter salvação para todos. A comunidade cristã deveria ser universal, todas as pessoas serem cristãs. Inclusive, esse é o único jeito do cristianismo funcionar. Porque se todos não forem cristãos, o cristianismo é, na verdade, uma armadilha. Você vai ser bom e o outro vai ser mal. Ele vai te esmagar, ele vai te matar, ele vai acabar com a sua existência, no fim das contas, se você não resistir. Mas, de todo modo, deixando essas questões para lá, do ponto de vista do existencialismo, Sartre ele repete Hegel: ou todos os homens são livres, ou nenhum jamais o será. Então não se trata de salvação, né? Salvar a todos ou perder alguns e salvar a maioria, mas se trata de uma construção de um mundo. Não há nada para além do mundo humano. Então não há céu, não há uma recorrência a nada transcendente que possa compensar o sofrimento da existência. Assim sendo, a existência tem que ser o melhor possível. E atitudes como aquelas de Inês, Estela e Garçom não são aceitáveis, porque elas provocam sofrimento, principalmente quando elas adentram esse ambiente da mentira. É importante que o Garçom não seja traidor e reconheça isso, para que outros homens não o tomem por exemplo. É importante que não haja traição, que não haja manipulação, que não haja mentira e que não haja suicídio. Porque, senão, esse seria um exemplo deixado para outras mulheres do mundo. Considerando isso, a ética ela é encarnada. O existencialismo, a filosofia da liberdade, encarna a ética no sentido de que nós somos aquilo que escolhemos fazer, nós somos o que fazemos, e, mais ainda fundamentalmente, nós fazemos porque escolhemos fazê-lo. Escolhemos situadamente, mas ainda assim escolhemos. O operário ele pode escolher se juntar a um sindicato cristão, a um sindicato pelego ou a um sindicato combativo. É uma escolha, ainda assim, que não permite que ele altere de imediato a sua condição de operário, mas que efetivamente revela aquilo que ele pensa do que o operário deve ser, né? Se deve ser combativo ou se deve ser submisso. Então, o mais importante que tanto a peça quanto a filosofia da liberdade nos propõe é, primeiro, nós somos liberdade. Essa liberdade é situada, portanto, nós podemos agir sobre a situação. É claro que a minha ação é individual, eu separo o lixo, outros não. Isso não altera a cidade. Mas ainda assim, eu sou responsável pelas minhas atitudes individuais, consequentemente, sou responsável pelos modos, pelos rumos que o meu mundo toma e, sobretudo, sou responsável pela proposta de homem que eu levo ao mundo. Ou seja, eu também serei responsabilizado pela imagem daquilo que eu faço, porque toda vez que eu tomo determinada atitude, eu estou dizendo a todos os outros homens e mulheres, ajam como eu ajo, e esse será o caminho para conseguirmos o mundo da melhor maneira possível. Então, absoluta responsabilidade que advém da absoluta liberdade, sendo a liberdade o alvo a ser alcançado, né? A libertação para todos e todas.